Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos livre de todo mal. Possamos fazer a vontade do Pai a cada momento da nossa vida. Orar para começar esse estudo de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar na sua presença em liberdade. Obrigado, porque nem todos podem, nem todos os teus filhos podem fazer o que nós estamos fazendo ainda no Brasil em liberdade. Obrigado pelo privilégio, Pai, de podermos estudar a tua palavra em uma rede social. Obrigado. Obrigado por cada irmão que faz parte deste canal. Que o Senhor abençoe cada um conforme as suas necessidades. Que cada um que vai ouvir este estudo, que ele aprenda, que ele entenda, que ele pratique. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, começando o segundo estudo sobre o Éden. Éden, nós começamos na semana passada, não é sábado, o primeiro estudo sobre o Éden. Este é o segundo. Éden, parte 2. Então, a Bíblia fala de 2 Éden, né? Pelo menos é o que vamos estudar, esses 2. Éden, nós já sabemos que significa paraíso, que significa delícias, que significa lugar onde pessoa cuja companhia é prazerosa. Também nós sabemos que significa o lugar em que Deus tem prazer de estar com a sua criação, com a sua criatura, com o seu povo. Então, Éden significa isso, significa alegria, comunhão, paz, né? E é isso que Deus, Ele quer conosco, com as suas criaturas, com o seu povo, com a sua igreja, com todos aqueles que já o receberam como Salvador de suas vidas. E que possamos também ter esta mesma alegria de estar na presença do nosso Deus, né? Mas antes de falar do Éden, do segundo Éden, vamos falar do lugar que Deus criou para colocar este segundo Éden. Então, Gênesis, no capítulo 1, nós estudamos este lugar, né? Então vamos lá para Gênesis capítulo 1, verso 1, que nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o verso 1 de Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele nos diz que no princípio criou Deus. Ninguém sabe que princípio foi esse, quando foi esta criação, né? Mas nos revela que Deus tinha criado os céus e a terra em algum tempo da eternidade, né? Em algum tempo da eternidade ou na eternidade, Deus criou os céus e a terra. Então, vamos ver o que diz Isaías. Isaías, capítulo 46, e os versos do 9 ao 10 nos diz assim: Por que confiaste na tua maldade? Isaías 46, não é 47, 46, versos 9 e 10, diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade,
que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, Deus está dizendo aqui que desde o princípio, ele anuncia o que há de acontecer. Desde o princípio, desde o começo da criação. Ele anuncia o que vai acontecer em toda esta caminhada do homem aqui na terra. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então, ele anuncia, desde o princípio, ele anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então, ele sempre está revelando para o homem as coisas que irão acontecer. Aqui em Mateus 13, capítulo 13, o verso 35, nos diz assim, 13:35. Para que, vou ler só a última parte, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, Jesus disse que estava falando em parábolas para anunciar coisas ocultas desde o começo. Desde o começo da criação. Então, ele diz, abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, desde que ele criou o mundo, ele anuncia o final do mundo. Aqui em Gênesis 2, nos diz, vou ler aqui, Gênesis 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, preste atenção. Aqui em Gênesis 2, a primeira parte diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. A Bíblia não diz que a terra era sem forma e vazia, pelo menos na tradução que eu estou lendo, não. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Isso nos diz que a terra não era sem forma e nem vazia. A terra, com certeza, tinha vida, porque Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Mas agora a terra estava sem forma e vazia. E por quê? A terra estava sem forma e vazia. Então, podemos entender algumas coisas. Então, nos dá a entender, né, que a terra, ela tinha vida, mas ficou sem forma e vazia. Nós podemos entender esta parte aqui lendo lá em Gênesis, no capítulo 6. Então, Gênesis 6 nos explica melhor esta parte aqui do versículo 2 de Gênesis 1. Gênesis 6, versos 5 e 7 nos diz assim: Sim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus,
porque me arrependo de os haver feito. E aqui o 7, o capítulo 7, do 17 ao 23, nos diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Então, debaixo do céu, 15 côvados acima deles, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Então, a gente vê que essa parte aqui é a mesma do começo. A terra ficou, no tempo de Noé, ficou sem forma e vazia. A terra ficou sem vida. Do mesmo jeito que diz assim, aqui, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Por que a terra estava sem forma e vazia? Aqui, continuando a parte, diz assim: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra estava sem forma e vazia. Ela estava sem forma, ela estava vazia, porque ela estava embaixo das águas, do jeito do tempo de Noé. No tempo de Noé, a terra ficou sem forma e vazia. Todos os seres vivos, todo ser que respira, tudo morreu, tudo desapareceu, tudo perdeu a vida. Então a terra estava sem forma, não tinha forma de terra mais, só tinha água. Então, do mesmo jeito aqui, porque diz no final do verso, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a terra estava coberta de água. Mas o que causou isto nesse planeta Terra, não é? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Então, a segunda coisa, havia trevas na face do abismo. Então, o que me leva a crer que esta terra estava sem forma e vazia devido às trevas que estava sobre a face do abismo. Que trevas são essas? O que é que estava causando essas trevas? E o que é abismo? Então, vamos ver o que é abismo. Abismo. O significado de abismo é um poço sem fundo. Uma fenda que pode levar ao submundo ou o inferno. Então, abismo, resumindo, abismo é o inferno.
abismo é a morada de demônios. A Bíblia fala muito sobre isso. Então, o abismo é o lugar, é a morada de demônios. Então, é um vasto depósito de água subterrânea. Então, vamos ver o que é que diz lá em Gênesis 7, 11, falando sobre esse abismo. Gênesis 7, 11 nos diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as águas e as comportas dos céus se abriram. Então aqui diz que abismo também significa vasto depósito de águas subterrâneas. Então, abismo, um poço sem fim, é o bem profundo dos mares. E neste abismo que o homem nunca conseguiu ir lá, diz que já foi na lua, mas nunca foi no profundo dos mares, lá não tem luz. E quando a gente assiste algum programa sobre os mares, sobre este submundo, subsolo, subaquático, eu já assisti uns que não, os que vão até lá, mandam até esses instrumentos de pesquisas, nunca alcançaram este abismo, esta profundeza dos mares. Então, este abismo são lugares de demônios. É onde os demônios, é onde os espíritos caídos, é onde as almas dos que não querem Deus vão para lá. Então, é nesse abismo onde tem esta grande quantidade de água. E foi nesse abismo que Deus tocou para que estas águas fluíssem. E também nas águas que estavam no firmamento. E as comportas se abriram. E tanto águas vindo do profundo dos mares, quanto as águas que estavam no firmamento, caíram para inundar a terra no tempo de Noé. Então, creio eu que foi o mesmo que aconteceu aqui. E por que aconteceu isso no tempo de Noé? Por causa do pecado. Por causa do pecado da humanidade. Deus destruiu a terra naquele tempo através da água. E aqui no começo, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Foi a mesma razão que esta terra foi destruída, que no verso 1 diz que Deus tinha criado os céus e a terra. Mas aqui no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra era coberta com água, do jeito que ficou no tempo de Noé. Não tinha terra. A terra estava embaixo da água, como ficou no tempo de Noé. No tempo de Noé ficou apenas a barca de Noé sobre as águas. E neste tempo aqui, do versículo 2 de Gênesis, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Então, o que eu posso entender com isto? Que quando nós já vimos o estudo passado sobre o Éden, quando o anjo querubim da guarda pecou e levou a terça parte dos anjos do céu a pecarem juntamente com ele, a se rebelarem contra Deus, então Deus os expulsou do céu e jogou para a terra. Então houve esta transformação na terra.
e eles foram aprisionados neste abismo, e a terra perdeu a forma, a terra ficou embaixo das águas, e a terra não tinha mais forma. Aqui o Salmo 107, Salmo 107 nos diz o seguinte, 107, verso 23, diz o seguinte: os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfaleciam-lhes as almas. Então, aqui está falando a mesma coisa, né? Então, este abismo é o mais profundo dos mares, né? O mais profundo, sem, é um poço sem fundo, né? Não chega-se lá no fundo. E aqui no Salmo 88, verso 11, nos diz ainda, Salmo 88, 11, nos fala ainda sobre este assunto. Salmo 88, 11, diz o seguinte: mas eu, Senhor, clamo a ti. Salmo 88, verso 11. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Preste atenção aqui, meus irmãos. Será referida a tua bondade nas sepulturas, a tua fidelidade nos abismos. Que abismos são esses? Então, quando Jesus morreu, ele foi até o inferno, até ao abismo, proclamar o quê? A vitória dele. Aquelas almas que se perderam no tempo de Noé, porque eles rejeitaram. Então, quando uma pessoa morre, a pessoa vê que a morte é real. E que nós temos que prestar conta com Deus. É isso que diz o Salmo 108, verso 11. Salmo 88, verso 11. Será referida a tua bondade na sepultura. Então, na sepultura, quer dizer, quando uma pessoa morre, a gente sabe que Deus é real, que Deus é o Criador, que Deus é quem faz, que Deus é quem tira. Um dia Deus vai ressuscitar todos, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. E diz mais, eterno, a tua fidelidade nos abismos. Então, será referida a tua fidelidade nos abismos. Então, Noé passou 100 e poucos anos pregando para aquela geração, para aquele povo, e eles não deram ouvido. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, foi até o Hades, até o inferno. Ele pregou para essas almas. Pregou o quê? Aqui está dizendo o que foi. A tua fidelidade nos abismos. Foi pregada a fidelidade dele. Ele é fiel à sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Aqui em Romanos, no capítulo 10, 7, nos diz o seguinte, Romanos 10,
Romanos capítulo 10, versículo 7. Nos diz o seguinte. Romanos 10, 7 fala o seguinte. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Mas aqui o 7 diz: quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Quem foi que foi até o abismo? Jesus. Quando Jesus morreu, ele foi lá anunciar a sua vitória. Aquelas pessoas rejeitaram Jesus, mas Jesus foi lá para anunciar a sua vitória. Ele não foi lá para salvar quem já era morto. Eles rejeitaram Jesus. Noé passou mais de 100 anos anunciando a sua palavra e eles zombando, né? E quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus morreu, ele foi até o Hades anunciar a sua vitória. Então esse abismo é o inferno. Esse abismo é o lugar onde os demônios estão. Aqui em Efésios 4, 9, nos diz o seguinte. 4, 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então, quem foi que desceu? Jesus. Quando Jesus morreu, o espírito dele foi até o Hades. Ele pregou, ele mostrou para aquelas almas que rejeitaram ele no tempo de Noé. Ele pregou a sua vitória, eles rejeitaram. E ele foi até o Hades, tomou as chaves das mãos de Satanás. E ele tomou as chaves, quer dizer, ele tomou o domínio que o inimigo tinha das vidas das pessoas. Porque quando Jesus morreu, ele venceu a morte. Ele estava dando uma nova oportunidade para as pessoas aceitarem Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, nos diz o seguinte. 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Diz o seguinte. 4 e 9. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E o verso 9 nos diz assim, verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, ele diz que ele não poupou, Deus não poupou os anjos caídos. E eles foram presos no abismo, no inferno. E Deus, ele está reservando também esse castigo para os injustos, para o dia do juízo. Então, no dia do juízo, que Deus fizer o julgamento final, as pessoas que rejeitaram Jesus como Salvador serão também jogados nesse abismo de fogo que é chamado, que depois será todo junto jogado no lago de fogo.
Então, o abismo não deixa de ser um lago de fogo, só que não no tamanho maior, é um tamanho menor, porque o lago vai ser um lugar muito maior. Então, no Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse, vou ler logo 9, do 1 ao 3, que diz assim, Apocalipse 9, do 1 ao 3. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, abismo também é um poço sem fundo. Nós já vimos o conceito de abismo, né? Um poço. Então, a estrela, que é um demônio que estava nos ares, foi jogado à terra. E ele foi jogado para quê? Para abrir esse poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, esse poço é o abismo, é o inferno, é estes lugares de tormento que Deus fez para aqueles demônios, para aqueles anjos caídos. Seja bem-vindo, Clóvis Vinícius e Jefferson. Jefa. Não estou entendendo bem não. Então, sejam bem-vindos, né? Este abismo é o lugar que Deus fez entre a terra e a água, ou dentro da água, neste poço sem fim, onde há fogo e enxofre, para esses demônios, mas as criaturas chamadas homens que rejeitam a Cristo também vão para lá. Aqui no Apocalipse 20, nos diz o seguinte, Apocalipse capítulo 20, os versos do 2 ao 3, nos diz o seguinte, do 2 ao 3. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, quando Jesus vier para reinar na terra, ele vai pegar a serpente, que é Satanás, e vai prender ela e vai botar neste abismo, neste poço, e ele vai lacrar este abismo para Satanás não sair. Então, esse abismo, os demônios, eles saem de lá. Eles saem. Então, aqui, Jesus vai lacrar. Quer dizer, ele não vai sair durante estes 1000 anos. Mas aqui, depois que passar os 1000 anos, diz que é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, por que é necessário que depois dos 1000 anos do governo de Cristo aqui na terra, porque é necessário que Satanás seja solto? Porque no governo de Cristo, muitas pessoas vão se rebelar contra Cristo, não vão aceitar o governo de Cristo. Então, o Satanás, a antiga serpente, ela vai ser solta. Porque estas pessoas, como lá no céu, ele arrebanhou uma terça parte dos anjos, também nesse tempo ele vai pegar estas pessoas, vai influenciar, elas vão segui-lo. E estas pessoas vão morrer. Só que depois disto, Satanás será preso e será jogado no lago de fogo, que é este abismo, este lugar de tormento para as almas, para os demônios, anjos caídos, que Deus não poupou, Deus não
livrou eles. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus no céu, eles se rebelaram. Então aqui, ainda no verso 11 de Apocalipse, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, ainda em Apocalipse, no verso 11, nos diz o seguinte, 11:7, diz assim: Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, aqui falando das testemunhas, elas tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgem do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Mais uma vez, a besta vem do abismo, ela vem das águas, que representa as nações, este abismo que fica nas profundezas dos mares, um poço sem fundo, um lugar onde tem fogo e enxofre, é um lugar de castigo para as almas dos homens que desobedecem, para os anjos caídos. Então, quando Satanás foi expulso do Monte Santo, da presença de Deus no céu, ele e os anjos com ele foram jogados para a terra. E eles foram aprisionados nestes abismos, que a Bíblia chama também de inferno, né, de Hades, lugar de sofrimento, lugar de tormento. Então, Apocalipse 9, no Apocalipse 9, do 14 ao 17, nos diz o seguinte, dizendo, 14 ao 17, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados, os 4 anjos que se encontram atados, quer dizer, os 4 anjos caídos, eles estavam atados, eles estavam amarrados, eles estavam presos. E aqui Jesus está mandando soltar estes 4 anjos. Para quê? Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então Deus preparou esses anjos. Eles estavam e estão ainda presos e eles vão ser soltos no tempo que Deus determinou. E qual é o tempo? Então, esses anjos foram preparados para ser soltos no mês, na hora, no dia, no mês e no ano. Preparado para que matassem a terça parte dos homens. Então, Deus, ele prendeu esses anjos para serem soltos agora nos nossos dias, nesse tempo que estamos vivendo. E eles vão ser soltos para matar uma terça parte dos homens. E como é que esses homens vão ser mortos? Através de doenças, através de guerras, através de muitas outras coisas que está profetizado no Apocalipse e no Mateus 24. Então, estes anjos foram aprisionados antes de Deus criar a terra como nós vemos ela hoje. E o que mais? A terceira coisa.
Então, nos diz que o Espírito, né? E vamos lá. Então, nós estamos falando das trevas. Aqui o versículo 2 de Gênesis. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Nós já falamos porque a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. As trevas são os abismos que tem lá Satanás, né? Que é trevas. Então não havia luz sobre a face da terra. Na verdade, a terra não existia, estava embaixo das águas. Havia somente trevas. E o que é trevas? Trevas é pecado. Quando os anjos foram jogados para a terra, eles foram aprisionados nestes abismos e a terra deixou de existir, deixou de ter forma, ficou embaixo das águas e ficou apenas esta escuridão. E o que é que a terceira parte diz? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, naquela imensidão de água, o Espírito de Deus começou a agir. O Espírito de Deus é comparado com água e ele estava sobre as águas. Significa que ele estava agindo. Agora ele iria começar a criar, fazer uma nova criação. O Espírito de Deus é comparado com água, que é em João 4, vou ler bem aqui João, vamos ler um pouquinho aqui. João 4, do 10 ao 11, nos diz o seguinte. O Evangelho de João, capítulo 4, 10 e 11, nos diz o seguinte. 10 e 11. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe daria, e ele te daria água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então, Jesus aqui, ele estava comparando o Espírito Santo com esta água. Se a mulher pedisse água a ele, Jesus, ele iria dar água viva. Então, essa água viva que Jesus estava falando aqui era o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo é comparado com água viva, água que nos sustenta. Então, aqui em João 3:5, nos diz o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 5, Jesus diz o seguinte para Nicodemos: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para nascer no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de Deus. Então, o Espírito é comparado como água. E lá em Gênesis, capítulo 1, aqui no verso 2, no finalzinho do versículo diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o que é que o Espírito de Deus estava fazendo ali? Ele iria começar uma nova criação. Ele iria começar uma nova criação nessa terra. Então, ele começou a agir. Nós sabemos que o Espírito Santo é o mesmo Deus Pai, Deus Filho. Ele é uma pessoa só. Os três não são três pessoas diferentes, mas é uma pessoa só que tem a mesma, é como nós, né? Somos corpo, alma e espírito. Nós não somos três pessoas.
Nós somos uma pessoa só, mas que temos 3 funções diferentes, podemos dizer assim, né? A área espiritual não morre. A alma é a nossa capacidade de pensar, de agir, de sentir. E nosso corpo é o físico, é o material. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é mais ou menos comparado, não é? Então, não são 3 deuses, é um Deus somente. E o Espírito Santo aqui diz que ele pairava, que ele andava, ele estava ali. Ele é comparado com água. Então, ele começou a agitar aquelas águas, ele começou uma nova criação. Aqui em 1 Coríntios 15, ele nos diz, 1 Coríntios 15, nós já estudamos isso aqui nos outros estudos. Se os irmãos quiserem entender melhor, vá lá nos estudos de Mateus que eu fiz no livro de Mateus 24. Então, aqui diz assim: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vou ver lá em 1 Coríntios, aqui no versículo 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o Espírito de Deus começou a movimentar naquelas águas. Então, ele começou a criar. E o que foi que ele criou? Primeiro, aqui no versículo 1, diz: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Mas que luz era essa? Que luz? Essa luz aqui não é a luz que nós vemos, não é o sol, não é a lua, não é as estrelas. Essa criação aí já foi no versículo 13, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Então, essa luz, e diz assim no versículo 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Preste atenção no verso 3, que o Espírito Santo criou a luz. E que luz é essa? Esses 3 versículos, esses 2 versículos, 3 e o 4, refere-se à vida espiritual. Deus estava criando a vida espiritual. Ele ainda não tinha criado. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele já escreveu o nosso nome, ele já nos predestinou antes da fundação do mundo. Por quê? Está bem aqui no versículo 3. Haja luz, e houve luz. No versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai, criaram a luz. Haja luz, e houve luz. Então, aqui houve a ação da palavra. Haja luz, e houve luz. Essa luz é a luz espiritual. Na terra só existia trevas. A trevas também nós podemos comparar com o pecado. Então, e quem estava nessas águas, debaixo nessa terra debaixo das águas, nesses abismos, os anjos caídos, o pecado. Então, Deus, ele começou a criar, ele criou a luz, ele criou a salvação, ele criou esta oportunidade do homem, do ser humano, que ele iria criar e esse homem iria desobedecer. E Deus já estava criando a salvação. Essa luz aqui representa Jesus. Então vamos lá para João capítulo 1, Evangelho de João 1, diz assim. João capítulo 1, versos do 1 ao 5, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esta luz aqui é Jesus, é a luz espiritual, brilhando nas trevas, brilhando nesta terra, que ainda estava debaixo das águas, mas Deus já estava criando a luz que é Jesus, a luz da salvação, a luz que viria. Isso aqui seria no futuro, quando o homem pecasse, né? Isso aqui não é a luz do sol, é a luz espiritual. Haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus não criou as trevas. As trevas já existiam. As trevas era o pecado dos anjos caídos, que estavam causando trevas. Então o anjo, o Espírito Santo começou a criar, a fazer uma nova criação. Agora, na face da terra tinha luz. E essa luz é a luz espiritual que mais tarde viria. Esta luz é Jesus. E ele fez a separação entre as trevas e a luz. Ou melhor, entre o pecado e a santidade. E o perfeito, entre Satanás e Jesus. Então ele já fez esta separação. Aqui no verso 5, diz assim: chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, lá em Mateus, capítulo 25, o verso 5, se eu não estou enganado, diz lá em reverência a pecado. À meia-noite ouve-se um grito. Então, a meia-noite ali refere-se ao pecado da humanidade, que vai estar tão grande, que quando Jesus vier buscar a igreja dele, o pecado vai estar tão grande que a terra já não está mais suportando. Como no começo, ela ficou sem forma e vazia devido ao pecado dos anjos caídos. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqui fala em 1 Coríntios 15, do 51 ao 56, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, em Hebreus, eu vou ler aqui Hebreus depois, então. Aí, quando Jesus vier buscar a sua igreja, esse mundo vai ficar em densas trevas. Então, houve tarde e manhã o primeiro dia. Quer dizer, Deus, ele foi criando as coisas na terra e mostrando o que iria acontecer no mundo espiritual. Então, por isso, Deus diz que anuncia o final desde o princípio. Então, ele está anunciando aqui na criação o que iria acontecer na humanidade. Dia e noite representa trevas e luz, representa Jesus e Satanás. Representa a luz, que é Jesus, Satanás, que é as trevas. Então, Jesus é o dia, mas Satanás é a noite, é as trevas. E a Bíblia diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. Então, o trabalho da humanidade de pregar o Evangelho vai encerrar no
no terceiro ano e meio do governo do anticristo. Os outros 3 anos e meio, ninguém vai pregar mais o evangelho, porque o pecado vai estar tão grande que ninguém mais vai querer ouvir. Aqui os versos do 5 e 6 diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então aqui Deus, ele criou, né, o Espírito Santo. Ele pegou aquelas águas que a terra estava embaixo das águas. Então Deus pegou uma parte daquelas águas, botou nos ares e chamou firmamento. Então a outra parte Deus separou aquela parte que ficou e fez aparecer a porção seca, né? Aqui no verso 7 ele diz: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então Deus foi criando. Então, uma parte das águas que estava sobre a terra, ele jogou para cima e fez o firmamento, colocou lá que são as nuvens, tudo é água. E a outra parte ele separou, ele afastou para que aparecesse a parte seca. Agora a terra tinha forma, mas ainda estava vazia. Então Deus, no versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra, relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos, cuja semente estavam nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Então Deus, ele criou tudo isto. Então o Espírito Santo começou a se mover naquelas águas e começou a criação. E ele foi criando, fazendo as coisas, porque ele iria fazer uma criação mais especial. Mas para isso ele tinha que criar essas coisas na terra. E ele foi fazendo do seu jeito. E ele foi fazendo direitinho. Aqui em Gênesis capítulo 8, do 13 ao 14, nos diz o seguinte. Capítulo 8, verso do 13 ao 14 diz: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então foi a mesma coisa que Deus fez aqui no começo. Ele jogou a água para cima e separou as outras, colocando cada um nos seus lugares. Uma parte chamou de mar, não é? A outra os rios, os lagos, e a parte seca apareceu. Então Deus começou a criar vida nesta terra e também nas águas. Então nós vamos continuar esse estudo
na próxima semana. Na próxima semana, ou melhor, no sábado, nós vamos continuar este estudo da palavra do Senhor. E o Senhor, devemos prestar atenção, o Senhor, ele prega o final desde o começo. Então, na criação, ele já pregou a luz, que é Jesus, as trevas, que é Satanás, o abismo, onde Satanás está e onde vão morar todas as pessoas que rejeitam Jesus. Mas ele também, ele deu a oportunidade para essa nova criatura, esse novo ser que ele ia criar, que ele também sabia que ele iria desobedecê-lo, mas ele iria dar a oportunidade de ele ter novamente esta oportunidade de voltar a ter comunhão com ele. Então, na próxima semana a gente continua esse estudo e eu vou falar do segundo Éden. Então, o segundo Éden é na terra, né? Então, na próxima semana. Então, vamos orar, o tempo já se esgotou. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos estudar a Bíblia e aprender o que ela nos ensina, porque ela tem nos ensinado todas as coisas, desde o começo até o fim. Nós vimos aí. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, mande esse estudo para os seus amigos, se você achou que realmente ele é verdadeiro, né, ou não. Vocês é quem sabe, eu estou trazendo também as referências, mas cada um tem o seu entendimento. Então, se você achar que deve passar para os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, então passe para que eles também sejam edificados. No próximo sábado, nós vamos continuar esse estudo para que possamos estudar realmente aquilo que Deus revelou na sua palavra e muitas vezes a gente tem dúvida. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque a tua palavra nos diz tudo o que vai acontecer, tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo. E muitas vezes nós não conhecemos porque não estudamos. Mas que estes irmãos que estão acompanhando esses estudos, que eles estejam crescendo no teu conhecimento e na tua verdade. Pois o Senhor mesmo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão se perdendo, estão caindo no pecado, porque não estão conhecendo a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, nos dê este entendimento, este discernimento, esta compreensão da tua palavra. Abençoa cada um dos teus servos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, a continuação desse.